Bom, muito bem. Esse era o sacrifício diário, mas uma vez por ano, deixa eu ver qual é a próxima. Muito bem, aqui ó. O dia da expiação. Esse dia aqui, que era o dia da expiação ou perdão, está descrito em Levíticos 16. Então, se vocês lerem na casa de vocês Levíticos 16, vem detalhando como que era o dia da expiação. Mas como eu fiz com o cerimonial, o diário, né? Eu vou fazer com vocês também aqui, vou apresentar assim de maneira resumida. Dia da expiação ou perdão. De acordo com o dicionário bíblico, expiação significa isso aqui, ó, o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, mas confessam para Deus, não no confessionário ou para as pessoas, mas para Deus. Acompanhado de reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente. Depois eu falo com você. Depois eu falo com você, tá bom? Muito bem. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, figura e símbolo do Cristo crucificado. Isso daqui está lá em Levíticos do 1 ao 7 e em Hebreus 9, do 19 ao 28. Tá? Vem mostrando que realmente a expiação é feita, na verdade, na realidade, por Jesus Cristo. E de acordo com o dicionário Michaelis, que é um dicionário secular, acho que todo mundo já leu, expiar significa remir crimes ou faltas por meio de penitência ou cumprimento de pena, sofrer as consequências de alguma coisa, obter perdão, reparar ou resgatar, e purificar-se de crimes ou de pecados. Isso significa. Por isso que expiação é chamado também de perdão. O dia da expiação era chamado de dia do perdão. Está lá em Levíticos 16, como eu falei para vocês. Aqui tem mais ou menos uma figura que simboliza, apenas palidamente, o que o sacerdote fazia no dia da expiação. Esse dia da expiação ele era realizado no 10º dia do último mês do ano. Para o povo judeu era o 7º mês deles, mas o 7º mês deles era o último dia do ano deles. O ano deles acabava no 10º dia do 7º mês. E nesse dia era o dia da expiação. O que acontece? Pelo que nós falamos lá no santuário, no sacrifício diário, que era realizado todos os dias 2 vezes, então imaginem só, durante todo o ano, o sangue do povo levado 2 vezes por dia e até mais com os outros sacrifícios que eram realizados, 2 vezes por ano o sacerdote levando o sangue contaminado lá dentro. E joga sangue lá, e joga sangue. E tinha ocasiões em que o sacerdote, ele não só molhava as 4 pontas, mas ele molhava assim a pontinha dos dedos na bacia do sangue e aspergia na cortina. Aspergia na cortina também, que representava Jesus Cristo, que levou os nossos pecados sobre ele, e que é aquele também que nos liga a Deus. Nós não podemos ter acesso direto a Deus por causa do nosso pecado, mas Jesus Cristo é aquele que se põe entre nós e Deus. Tá? Então, tudo no santuário, tudo, até mesmo o sacerdote representavam a Jesus Cristo. Tudo no santuário representava Jesus. Muito bem, então, depois de 1 ano levando o sangue contaminado para dentro do santuário, imagine como que o santuário ficava. Assim, ó, de pecados, totalmente contaminado. Por isso que era necessário um dia de expiação, que era o dia do perdão ou da purificação, chamado a purificação do santuário, o dia do perdão, aonde se perdoava os pecados e se purificava o santuário. Então nesse dia, o sacerdote ele fazia aquela oferta normal, como ele fazia todos os dias. Ele fazia então a oferta do cordeirinho, levava o sangue lá no altar, nas 4 pontas, enfim. Depois desse sacrifício, que era um sacrifício que valia para ele mesmo e para a família dele, esse sacrifício primeiro que ele fazia tinha o objetivo de expiar o pecado dele primeiramente. Porque se ele tivesse pecado e entrasse na presença de Deus, ele morria. Ele morria. Tanto é que a orla, aqui não mostra, mas a Bíblia diz que na orla, assim, na barra da roupa dele, era cheia de sinos, para que quem estivesse lá fora pudesse ouvir. Enquanto os sinos estivessem tocando, é porque o sacerdote estava vivo. Então, o primeiro sacrifício era pelo pecado dele e da sua família. Depois disso, na verdade, antes mesmo desse sacrifício, eram sorteados 2 bodes. Um bode era para o Senhor e o outro bode era para chamado Azazel, que significa lugar solitário, que representa Satanás. Então um bode para Deus, um para Azazel, para Satanás, ou para expiação, né? Tanto que
Não sei quantos já ouviram aqui aquela expressão, ih, pegaram você para bode expiatório. Alguém já ouviu? Era por causa disso daqui, porque nesse dia era escolhido um bode expiatório, um bode que levaria a culpa de todas as pessoas. Muito bem. Então, depois de ter feito o sacrifício por ele mesmo, agora ele pegava o bode que havia caído como sorte para o Senhor, e esse bode representava todo o povo. Esse dia era um dia tão sagrado que era considerado, Deus deu ordens a Moisés, que esse dia deveria ser considerado como sábado. Assim como lá no quarto mandamento diz assim, Êxodo capítulo 20, versículos do 7 ao 11, fala do quarto mandamento, que é do sábado. Está escrito assim, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro que estiver dentro da tua casa, nem o teu animal. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou, santificou e separou o dia de sábado para ser dele. Esse é o quarto mandamento. Nesse dia o povo não devia fazer nenhuma obra para benefício próprio. Deveria ser um dia especificamente dedicado para o relacionamento deles com Deus. Há uma ocasião em que os discípulos de Cristo e o próprio Cristo foi acusado pelos fariseus de transgredir o sábado. E Jesus falou assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de forma que o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então o que acontece? O sábado foi feito por nossa causa. Como eu comentei no começo, hoje a nossa vida é tão corrida, tão atribulada, e Deus, na sua onisciência, sabendo que nós estaríamos tão cheios de interesses e de tarefas nesses últimos dias, que Ele separou um dia específico para que nesse dia nós pudéssemos então nos relacionar com Ele, a fim de nos alimentarmos espiritualmente, mediante a meditação da Tua Palavra e o convívio com Ele e com nossos irmãos que professam a mesma fé. Então esse dia era sagrado e deveria ser considerado como sábado. É aí que muitas pessoas acabam se confundindo. Quando a Bíblia lá diz que os sábados foram abolidos, verdadeiramente foram, mas eram sábados dos judeus, o sábado cerimonial. E a gente vai ver ainda que tudo isso daqui, como era apenas um símbolo, foi abolido verdadeiramente. Então nesse dia, que era sábado simbólico, era um dia sagrado, enquanto o sacerdote estava realizando esse ministério aqui, todo o povo, durante todo o tempo, ficava de joelho, prostrado, em espírito de humildade, fazendo uma autoavaliação de si mesmo, da sua mente, do seu coração, para saber se eles ainda tinham algum pecado que eles não haviam confessado. Porque se o próprio povo, se um do povo tivesse um pecado não confessado, o sacerdote também morria. Por isso, nem o povo, nem o sacerdote devia ter pecado. Porque se um deles tivesse, o sacerdote também morria. E o sacerdote representa Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados. Então a solenidade era tão grande, que o povo todo ficava lá fora em espírito de oração, contrição, meditando, suplicando a Deus misericórdia, perdão, suplicando que Deus os ajudasse a lembrar dos pecados para que eles pudessem confessar, se arrepender e abandonar os pecados. Era essa cena. E aí então, depois de ter sacrificado o bode que caiu como sorte para o Senhor, que representava o pecado do povo, o sacerdote, colocava a mão na cabeça dele, confessava os pecados do povo, e agora o pecado estava no bode. Aí ele fazia a mesma coisa que o cordeirinho, degolava o bode, pegava o sangue numa bacia do bode, e aí ele levava para dentro do santuário, mas agora não no primeiro compartimento, mas no segundo compartimento. Uma única vez no ano, só o sumo sacerdote, porque existiam os sacerdotes, que eram os filhos do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, que era o cabeça, o principal. Só o sumo podia entrar no lugar santíssimo, o segundo compartimento, somente nesse dia, no 10º dia do 7º mês. E ele não podia entrar sem sangue. Então ele levava aqui na bacia assim, ó, o sangue do bode. E olha só, não sei se vocês conseguem ver, o dedinho dele aqui está manchado de vermelho. Então ele pegava esse sangue e aspergia uma vez assim na frente da arca, e a outra e depois ele aspergia outras 7 vezes em cima do propiciatório aqui, ó, aqui em cima dos anjos, na tampa, onde se manifestava a presença de Deus.
E sempre com incensário, sempre, nunca sem incensário, para poder velar a glória de Deus, né? Para que ele não morresse. Depois disso, o santuário ficava purificado. Simbolicamente, os sacerdotes agora estavam com os pecados sobre ele. Então, depois disso daqui, ele saía do santuário, saía lá para o pátio. O santuário se enchia de fumaça, que era a presença de Deus, de forma que nem ele podia entrar lá de novo, por causa da presença de Deus, que se enchia de fumaça. E então, assim, Deus purificava o santuário. Os pecados que agora estavam sobre o sacerdote, ele pegava agora e colocava a mão sobre o bode vivo, o bode de Azazel. Confessava os pecados do povo e simbolicamente agora os pecados passavam para o bode, que representa Satanás, que no final vai levar os pecados de todos aqueles que se arrependeram. Mas quem não se arrepender vai levar seu próprio pecado. Mas Satanás vai levar os pecados daqueles que se arrependeram. Então o que acontece? Quando o sacerdote confessava os pecados na cabeça do bode, agora o pecado de toda a nação saiu do santuário. O santuário foi purificado, não tem mais pecado no santuário. Agora o santuário está no bode, que representa Satanás, que é o culpado de todos os pecados. Nós pecamos hoje por culpa dele, por causa dele. Porque nós somos pecadores e vendidos como escravo, como Paulo diz, ao pecado, por causa dele. Mas ninguém é obrigado a pecar, cada um peca pela sua própria escolha. Mas a gente tem assim, nós temos muito mais facilidade para pecar do que fazer as coisas de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, que foi corrompida por causa do pecado de Adão, que pecou por causa dele. Ele escolheu pecar, Adão escolheu pecar, mas foi por causa dele. Então agora uma pessoa que havia sido designada pegava o bode e levava para Azazel, que era lugar sem habitação, ou o deserto. Levava para o deserto. E aí então a pessoa que levava soltava o bode lá, e o bode ficava no deserto e morria lá as línguas de sol, de fome, de sede, pelo frio e pelo calor. Morria e levava o pecado. E assim o pecado era extirpado de toda a nação. Nesse dia, simbolicamente, pela fé, o pecado de todo o povo era perdoado. Nesse dia, verdadeiramente, eles não tinham mais pecado. Para aqueles que haviam aceitado pela fé o sacrifício do cordeiro e o ministério do sacerdote. Assim era realizada a purificação do santuário. Mas para que o povo pudesse ter sido perdoado, o que precisava? Eles tinham que ter ficado lá fora fazendo um exame, examinando as suas vidas, confessando os seus pecados, depois de se arrepender deles e pedir perdão. Então o próprio povo fazia o seu próprio juízo, que era representado pelo ministério do sacerdote aqui, ó, nesse dia aqui. Muito bem. Hebreus 4, do 14 ao 16, a gente agora vai passar para a realidade. Então tudo isso que a gente mostrou fazia parte da primeira aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, depois com Moisés, ele deu esse cerimonial todo esse ritualismo, como símbolo da sua aliança, para que através desse cerimonial o povo pudesse conhecer perfeitamente o que um dia Cristo faria por nós. E quando eles obtivessem esse conhecimento, todas as nações deveriam conhecer também, porque o povo deveria passar para eles. E tudo isso tinha como objetivo impressionar as outras nações também, para que as outras nações pudessem querer saber, poxa, que ritual é esse? Tão sinistro, tão cheio de símbolos, tão solene. E ao povo querer pesquisar e saber o que o povo judeu fazia, então o povo judeu tinha a oportunidade de mostrar para eles: não, isso daqui simboliza o que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Filho de Deus virá, o Messias, o tão aguardado Salvador virá para fazer por nós. Esse era o objetivo. Em Hebreus 4, do 14 ao 16, agora a gente vai começar a passar para a realidade. Diz assim, ó, concluindo: tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar o céu, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Então ele vem dizendo que nós temos um sumo sacerdote que foi capaz de adentrar no céu. Aqui na terra o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, na presença direta de Deus. Mas o nosso sumo sacerdote, de quem ele está falando, não entrou aqui, mas entrou no céu. O que mostra que o juízo do qual a gente falou semana passada ocorre lá. Mas a gente vai ver mais aqui, ó. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Foi por isso que Jesus Cristo veio como homem, como um de nós, para poder passar pelo que nós passamos, para que agora, perante o Pai, Ele possa nos
justificar perante Deus como alguém que entende o que nós passamos. Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos defeitos de caráter. Ele sabe de tudo isso porque ele passou na pele por tudo que a gente passa. Por isso que ele se tornou nosso sumo sacerdote. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Olha só, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontremos o que pode nos socorrer no momento da necessidade. Esse é o momento. No momento em que Jesus Cristo está lá, perante o Pai, realizando então a purificação do santuário, porque não sei quantos de vocês estavam aqui a semana passada, mas do que a gente estudou, mostra que na profecia que nós estudamos, que é a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, mostra que depois desse período de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Naquela época, Guilherme Miller, junto com algumas outras pessoas que aderiram a ele, o chamado movimento millerita, Miller entendeu tudo que a gente estudou a semana passada. Miller pesquisou e entendeu. Só que aconteceu uma coisa, ele concluiu nos seus estudos que o santuário que seria purificado era essa terra, que seria purificado com fogo na volta de Jesus Cristo. Então ele pensou, bom, então as 2.300 tardes e manhãs vai terminar no ano de 1844. Então em 1844 o santuário vai ser purificado. Se o santuário é a terra, então Jesus vai voltar, vai purificar a terra com fogo e vai nos libertar do pecado. Foi isso que ele pensou. Nesse momento, por conta dessa confusão, então surgiu o chamado movimento adventista de advento. Então nesse período, depois da compreensão do que a gente estudou a semana passada, foi que surgiu o movimento adventista. Então nesse momento começou a pregar-se a volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O movimento millerita, todos aqueles que aderiram, pessoas de todas as igrejas, de todas as religiões aderiram ao movimento. Por quê? Porque Miller começou a pregar e mostrar nas Sagradas Escrituras, junto com a história que mostrava as datas, conforme a gente estudou a semana passada, que verdadeiramente aquele período profético se cumpria no tempo dele, em 1844. Então nesse momento eles começaram a pregar assim, mas infelizmente Jesus não voltou. Ou felizmente, se Jesus tivesse voltado, nenhum de nós faríamos parte daquele grande dia, né? Porque isso foi há 169 anos atrás. Eu acho que alguém aqui estava vivo nesse período? Não, né? Então, o que acontece? Jesus não voltou, houve uma decepção muito grande, mas logo depois da decepção, Deus concedeu luz e entendimento àqueles que permaneceram fiéis na crença de que a profecia estava certa, e eles se voltaram novamente para continuar estudando a Bíblia. E no livro de Hebreus, que a gente está lendo agora, eles compreenderam que existia um santuário, que não era o santuário da terra que ele estava falando, mas um santuário verdadeiro que está lá no céu. Eles compreenderam que a purificação seria do santuário da terra, do céu e não da terra, o santuário da terra celestial. Muito bem. Então, isso daqui, o que esse texto aqui, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça. Esse texto aqui diz respeito ao momento que o povo ficava lá fora. Então, enquanto o santuário estava fazendo expiação e apagando os pecados deles, o povo ficava lá fora em meditação, contrição de alma, suplicando a Deus misericórdia, confessando os seus pecados e pedindo força para abandoná-los. Assim deve ser a gente hoje, levando em consideração que a purificação do santuário e que Jesus está no lugar santíssimo intercedendo por nós, apagando os nossos pecados desde 1844. Então qual deve ser a nossa atitude hoje? Devemos ter a mesma atitude que o povo judeu, viver meditando, sempre pesquisando a palavra de Deus, para que possamos atingir o verdadeiro conhecimento de qual é a vontade dele, para que ao comparar a nossa vida com o padrão de justiça que será usado para julgar-nos, que é a lei de Deus, possamos então enxergar os nossos pecados, a fim de reconhecermos que somos pecadores, nos arrepender do pecado, suplicar perdão e misericórdia e abandoná-los, para vivermos uma vida em conformidade com a lei de Deus. Em Hebreus 5,10 diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Jesus Cristo foi nomeado pelo seu próprio Pai para ser o nosso sumo sacerdote. Ele não é sacerdote porque ele quis, mas o Pai o nomeou e ele aceitou o sacrifício. Tanto foi que ele veio aqui e morreu. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. O Pai não forçou Jesus Cristo a vir e morrer. O Pai não forçou, mas ele apresentou para o filho um plano, falou: filho, eu tenho esse plano, o plano é esse.
Para salvar o ser humano você tem que morrer. Você aceita? Ele aceitou. Por quê? Porque ele sempre quis fazer a vontade do Pai e não a dele próprio. Tanto é que no Getsemane lá, ele orou 3 vezes e falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele morreu voluntariamente porque ele escolheu fazer a vontade do Pai, não a dele. Mas ele, como ser humano, não queria morrer. Estava com medo, mas o medo dele era de que o pecado causasse a separação eterna dele com o Pai dele. Era esse o medo dele. Hebreus 7:25 diz assim: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha, isso daqui é um motivo, é uma promessa que deve inspirar confiança. Foi por isso que eu falei para vocês que o tema do juízo não deve nos inspirar medo, mas confiança, por causa disso daqui, ó. Porque ele vive para interceder por nós. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus. E ele vive para interceder por nós. É por isso que nós podemos ter plena confiança e certeza em Jesus Cristo, porque ele passou pelo que nós passamos, sabe o que a gente sente e agora está lá suplicando a Deus que nos perdoe. Mas Deus só pode perdoar aqueles que se arrependem, confessam e abandonam. Hebreus 8:1-2 diz assim: ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Quem foi que fundou o tabernáculo terrestre? Foi o povo judeu, instruído por Deus, por intermédio de Moisés. Mas Jesus Cristo, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Lembram que nós lemos lá que Deus falou assim: Moisés, toma cuidado e pede que o povo faça tudo exatamente de acordo com o modelo que te foi mostrado. Ora, se foi mostrado um modelo para ele é porque deve existir um original. Tem que existir um original. Qual foi o modelo que ele viu? O verdadeiro. Então Deus mostrou para ele o verdadeiro e as coisas que aconteciam no verdadeiro para que ele pudesse fazer igual. E é nesse santuário que Jesus Cristo ministra por nós, no santuário que o Senhor fundou. Já estamos terminando. Hebreus 8:5 diz assim: esses servem num santuário, falando dos sacerdotes terrestres, né? Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Aqui entra o texto: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi revelado no monte. Então todo esse cerimonialismo que a gente viu, ele era apenas uma sombra da realidade. E essa sombra tinha o objetivo de levar a nossa mente para a realidade. Por que a realidade? Porque a gente vai ver que essa sombra, ela não tinha o poder e a capacidade de nos purificar do pecado. Eram apenas sombras. Hebreus 9:1 diz assim, ó: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Hebreus 9:10. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então todos esses símbolos, o sangue dos bodes e dos animais, não podia purificar a consciência do adorador, mas eram apenas uma ilustração. Então eram tão somente ordenanças que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Então eles existiram até o tempo da nova ordem, ou da nova aliança. Pois Cristo não adentrou em um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou no céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra nos santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Imagine só, se Cristo tivesse que fazer exatamente do jeito que o sacerdote fazia, todos os anos se sacrificar. Imagine quantas vezes Cristo não teria morrido de lá até aqui. Bom, de acordo com a cronologia bíblica, a Terra tem aproximadamente uns 6.000 anos. O ritual do santuário,
veio mais ou menos, uns 2.500 anos atrás, mais ou menos. Imagine quantas vezes, todo ano, Jesus teria que ter morrido. 2.500 vezes, no mínimo. Mas não é assim que acontece, porque como Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o Cordeiro, a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus, ele morreu uma vez por todas para levar o pecado de todos. Acho que a gente vai ler isso ainda. Então, mas agora ele manifestou-se uma única vez, uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então o sacrifício de Jesus Cristo era tão puro e tão perfeito, e mais do que suficiente, porque um único sacrifício foi suficiente para poder levar sobre si o pecado de todo o mundo, de todas as eras. Lá no Getsemane, quando Jesus estava suando gotas de sangue, ali ele estava levando o pecado de todos os que já haviam morrido, de todos os que viviam naquela época e de todos os que viveriam ainda até o final do tempo. Ele levou o pecado de todas as pessoas, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Mas por que de muitas pessoas? Eu acabei de afirmar que ele morreu pelo pecado de todos. Muito bem. Jesus Cristo, a Bíblia deixa bem claro que ele morreu por todos. Mas lembra o que eu falei para vocês? Que o pecado ele só pode ser removido daqueles que se arrependem. Então ele veio para tirar os pecados de muitas pessoas. Muitas, quem são essas muitas? Os que se arrependerem. Os que se arrependerem, Jesus Cristo no ministério sacerdotal que ele efetua hoje, ele vai tirar os pecados de nós e vai lançar sobre quem? Sobre o verdadeiro culpado, sobre o originador, Satanás. Agora, aqueles que não se arrependerem, vão levar seu próprio pecado. E aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Graças a Deus por isso. A profecia que nós estudamos a semana passada, que falou sobre a purificação do santuário, foi justamente essa. Daniel 8,14. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o que a gente leu aqui agora, que eu esqueci de comentar, é isso daqui, ó. Não, acho que eu já passei. Aqui, ó. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, isso daqui a gente explicou a semana passada, semana retrasada. O juízo começa pelos mortos. Então todos aqueles que já morreram, professando a fé em Jesus Cristo, o julgamento começou por eles, através dos livros que contêm o registro das vidas deles. E esse juízo é justamente a purificação do santuário, porque a purificação do santuário terrestre era a remoção dos pecados do santuário, para que fossem jogados sobre um substituto e fossem apagados definitivamente. A purificação do santuário celestial, que está contaminado com os registros dos nossos pecados, com os livros da nossa vida, como a gente já falou há 2 semanas atrás, que os nossos pecados estão todos sendo anotados, mesmo no pensamento, tudo, em livros lá no céu. Então esse ministério que Jesus está fazendo é para purificar o santuário terrestre dos registros. Então esses registros estão sendo analisados, avaliados, estão sendo apagados daqueles que foram perdoados e que são dignos de herdar a vida eterna quando Jesus vier, mas aqueles que não estão sendo aceitos, estão sendo colocados condenados, e o registro vai ser armazenado até o fim para que eles possam ser testemunhas dos seus próprios pecados. Eu acho que eu não li aqui ainda, né? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso que aquilo era só símbolo. Assim o mandamento anterior é anulado. O mandamento foi anulado. Que mandamento? A antiga ordem. O mandamento das ordenanças, dos rituais. É isso que foi anulado. É isso que foi anulado. Por causa da sua fragilidade e inutilidade. Ou seja, era apenas cerimonial, era sombra, não tinha utilidade nenhuma. Era inútil. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Acho que esse é o último. Esse é o último, então. Então, isso daqui é mais ou menos em símbolo o que Jesus está fazendo hoje por nós. Na verdade, lá no santuário não existe uma arca assim, do jeito que está aqui. Essa arca, ela é símbolo da arca que foi feita aqui na terra. Mas Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. E essa arca aqui, esse templo aqui, esse trono aqui, tem uma arca dessa lá no céu, mas hoje Jesus está intercedendo ao Pai, não diante de uma arca dessa, mas perante o próprio Pai, no trono do Pai, na presença do Pai.
E na verdade esse é o cerimonial que está sendo efetuado hoje. A purificação do santuário se dá dessa forma. Jesus está agora apagando os nossos pecados, analisando os registros de todos, para que todos possam então ser selados com o selo do Deus vivo, a fim de que quando ele voltar, os seus anjos possam recolher a sua messe, possam identificar no selo na testa de cada um, que na verdade simboliza o seu caráter, né, o seu caráter puro, semelhante ao caráter de Cristo, e possam então identificar neles quem são os verdadeiros servos e recolhê-los então para habitar para sempre com Deus. Nós precisaríamos de mais tempo para mostrar mais detalhes, explicar mais profundamente isso daqui, mas em suma, né, até porque está começando a chover, assim, por cima mesmo, é isso daqui que acontece. Então, finalizando os 3 sábados que a gente vem falando sobre o tema do juízo, enfim, o juízo é o que Jesus faz hoje. É o apagamento dos pecados do santuário celestial, a purificação do santuário celestial. E quando ele terminar essa obra, esse ministério, ele sai do templo, acaba o seu ministério, aí ele dá a sentença: quem é justo continue praticando justiça, e quem é sujo continue a se sujar-se. Aí ele se prepara, veste as suas vestes e vem para nos buscar. Depois desse santuário, depois disso daqui, acabou o tempo da graça. Quem está salvo, quem não está, não está. E aí começam a cair as pragas e aí é o fim. A gente tem que finalizar por causa da chuva. Deus abençoe a todos.